Qual é o seu nome? Daniel. Olá, família Vintage! Vamos ler agora o livro do profeta Daniel. Leremos o capítulo 11 por completo, do verso 1 ao verso 45. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Os reis do norte e do sul. Daniel 11, do verso 2 ao verso 45. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão força para resistir. O invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isto não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas, mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele
um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas, perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos. E lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Muito boa noite, Vintage. É uma alegria muito grande estarmos juntos aqui. Se há alguém nos visitando, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, é uma alegria. Nós estamos aqui em uma série de sermões
no livro do profeta Daniel e presta atenção aqui. Daniel capítulo 11, de verdade, gente, eu fiz esse hiato porque eu não queria pregar Daniel 11, eu queria ver se as pessoas esqueciam que eu estava pregando Daniel, e eu seguia assim a vida, entendeu? E Daniel 11, com certeza, é o capítulo mais embaçado, mais complicado que eu já preguei em toda a minha vida, tá bom? Então vai ser uma aventura para mim, eu não sei o que vai ser de hoje. Eu peço só que você tenha misericórdia, se você me ama, você é membro da Vintage, não me julgue por hoje, tá bom? Ok? Hoje vai ser complicado aqui, eu peço que você fique em oração por mim, faça uma figa ungida e vai dar tudo certo. Ok, meus irmãos? Amém? Ó, presta atenção. Eu prego desde os meus 15 anos de idade e Daniel 11, ele é fabuloso. Eu nunca estudei um capítulo tão fabuloso da Bíblia, um capítulo profético da Escritura. Nós não conhecemos o futuro, você e eu não conhecemos o que vai ocorrer amanhã. O mundo está em polvorosa, está uma loucura. Quanto mais nós acessamos as redes sociais, mais loucura estão se pintando diante dos nossos olhos. É o X, são os tribunais, os juízes do Brasil, ou o juiz do Brasil, Alexandre de Moraes, os outros juízes, só se fala nisso hoje em dia. E muitas pessoas estão tentando prever o futuro, o que vai ocorrer no futuro. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar aqui, que nós não conhecemos nem controlamos o futuro, mas nós conhecemos aquele que controla o futuro. Ok? Já é alguma coisa, e é uma coisa fabulosa. Fechado? Você concorda comigo aqui? Então, isso é uma coisa muito boa. Daniel aqui, ele já passou dos seus 80 anos de idade, e ele está vendo o fim da sua vida, e Deus lhe mostra o futuro. Desde o capítulo 10 até agora o capítulo 11, querendo o Senhor, semana que vem nós encerramos o livro do profeta Daniel. Gabriel e Jesus falam a Daniel após 3 semanas de muita batalha espiritual. Escute, Daniel capítulo 11, fica com a Bíblia aberta em Daniel capítulo 11, nós vamos passar por todos os versículos. Daniel capítulo 11 apresenta 5 governantes, todos que ainda estavam por vir: Assuero, Alexandre, Antíoco III, chamado de Antíoco o Grande, Antíoco IV, que é chamado de Antíoco Epifânio, e o Anticristo. Ele abrange aproximadamente 160 anos. Charles Swindoll disse: Daniel 11 é um dos capítulos mais notáveis de toda a Bíblia. Escuta o que eu vou dizer agora e anota isso aqui. Nos primeiros 35 versículos de Daniel 11, há pelo menos 135 profecias cumpridas. Vou repetir. Nos primeiros 35 versículos de Daniel 11, nós temos 135 profecias cumpridas, que foram cumpridas, literalmente, e podem ser corroboradas por um estudo da história. E é aqui que os críticos da Bíblia vão enlouquecer. Eles vão ter que apelar, eles não têm o que argumentar contra Daniel 11. O que eles fazem então? Não, Daniel 11 é fruto do 2º século. Ele não é do período que ele existe. Então assim, quem é que está comigo na projeção aqui? Bárbara, eu não vou passar, tu vai acompanhando, e conforme eu vou avançando nos versos, tu vai passando para mim, fechou? São 4 pontos do sermão hoje. Eu vou falar para vocês sobre a profecia sobre a Pérsia, a profecia sobre a Grécia, a profecia sobre Israel e a profecia sobre o fim dos tempos e o anticristo. Preste bastante atenção, ok? Até o verso 35 são coisas que já ocorreram, depois são coisas que irão ocorrer. Primeiro, profecia sobre a Grécia. Nós vamos ir analisando o texto, apesar de nós já termos escutado o que o apóstolo Pedro falou para nós aqui, nós vamos ir analisando verso a verso. Verso 1. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Verso 2. Agora eu vou dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Escute, esse ser de Daniel 10 segue falando com o profeta Daniel. 4 reis se levantam.
O último é Xerxes, ou o Assuero, que invadiu a Grécia. Ele se casa com a Esther. Isso a gente pode verificar no livro de Esther. Deus tem um projeto. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para o seu povo. E todas essas nações, elas não são levantadas por vontade humana. Essas nações, esses reis, esses príncipes que estão se levantando, eles não estão se levantando por vontade humana. Os homens olham no palco da história os personagens históricos, só que acima deles está o trono de Deus. Ok? Então, primeiro, existe essa profecia sobre a Pérsia. Xerxes, ele invade a Grécia e ele se casa com a Esther, que nós conhecemos o livro da Escritura. Primeira profecia sobre a Pérsia. Segunda profecia vai do verso 3 até o verso 20. Vamos lá comigo. Pode seguir. Isso. Eu vou ficar primeiro no verso 3. Vai acompanhando comigo, tá, Bárbara? Aí a gente vai caminhando aí, ok? Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Agora começa a profecia sobre a Grécia. Escute isso aqui. Nós temos o Império Persa, depois nós temos o Império Grego, ele vai ser dividido. Depois nós vamos ter o Império Romano. Preste atenção. Alexandre o Grande, ele nasceu 200 anos depois do profeta Daniel. Está sendo profetizado sobre ele. O pai dele, ele era rei da Macedônia e ele queria conquistar os persas. E ele não conseguiu fazer isso porque ele foi assassinado, mas ele projetou, ele treinou o seu filho, e o seu filho foi treinado como um rei guerreiro. Ele assume o trono com 20 anos de idade e ele realiza o intento da visão do seu pai. Vocês se lembram daquilo que eu falei para vocês, acho que foi em Daniel 8, sobre a profecia de Alexandre, sobre Alexandre o Grande, quando ele chega, quando ali Flávio Josefo narra que ele chega para destruir os judeus, e ele vê, ele tem aquela visão num sonho que tinha um homem vestido de púrpura. Vocês se lembram disso? E quando ele chega ali, está o sumo sacerdote com a roupa, com a mitra, com toda a sua roupa sacerdotal, sua roupa religiosa, e está todo o povo de Israel vestido de branco. Ele chega, ele desce do cavalo, ele tinha ido para guerrear porque Israel não estava se colocando junto com ele contra a Pérsia. Então quando ele chega, ele disse: eu tive um sonho. O sumo sacerdote também teve um sonho. E ele diz assim: Alexandre, tu vai ganhar essa batalha contra a Pérsia. E ele leva ele até o templo, abre o pergaminho, abre a escritura, no livro do profeta Daniel, e apresenta: nós acreditamos que Daniel falou sobre ti. Alexandre pergunta: onde está esse profeta? O sumo sacerdote diz: está morto, ele viveu há 200 anos atrás. Tu não conheces esse Deus, o nosso Deus, mas o nosso Deus te conhece antes de tu nascer. Alexandre, com essa palavra, com esse senso, ele vai e luta contra o Império Persa. Ele tem apenas 35 mil soldados, e o Império Persa sai contra ele com 100 mil soldados. Eles matam 20 mil persas e apenas 100 soldados gregos morrem. Por volta de 32, 33 anos, ele conquista o mundo todo, se senta e chora, porque não havia nada mais, não restava nada mais para ele conquistar. Verso 3 está se referindo a Alexandre. Verso 4: mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Ocorre exatamente como está aqui. Com 33 anos ele retorna ao palácio da Babilônia, o palácio de Nabucodonosor, e ele é morto, possivelmente por envenenamento. Ele não tem nenhum herdeiro, e o seu reino é dividido em 4 partes, exatamente como o texto bíblico está nos dizendo aqui. Essas 4 partes, escute, ela é dividida em parte sul e parte norte. A parte norte é o império, a parte grega da Seleucida, e no sul são os
deixa eu ver aqui o nome, chamado de Ptelomanios, ou... A melhor coisa que você pode fazer é abrir a sua Bíblia. Ptelomaico, Império Ptelomaico. E deixa eu fazer aqui um disclaimer, um conselho. Eu vou pedir para a gente, quem quiser fazer isso comigo essa semana, eu tô dentro. Eu falei para minha esposa, o melhor capítulo da Bíblia para você fazer uma térmica de chimarrão, reunir os seus amigos, pegar a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada e pegar Daniel 11 e ir lendo verso a verso e lendo o comentário e lendo os mapas. Você vai ficar estupefato com o que você vai ler, com o domínio de Deus na história. Então, Império Norte, Seleucida. Império Sul, Ptelomaico. Segue comigo aí. Verso 4. No auge do seu poder, o seu reino é passado para 4 governantes, que está dividido em reino norte e reino sul. Daniel 5, 11 e 5. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será o quê? Mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Aconteceu isso exatamente em 312 depois de Cristo. Seleuco venceu e estabeleceu um grande império. Verso 6 ao verso de número 8. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro, parte norte e parte sul. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia, essa união. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Verso 7. Mas, em lugar dele, se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Verso 8. Também levará como despojo para o Egito os seus deuses, os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Escuta aqui. Então nós estamos ainda no Império Grego, dividido agora em parte norte, Seleucida, e Ptelomaico, reino sul, parte sul do Império Grego. O rei Ptolomeu I morreu. Então, o filho, eles têm uma criatividade para nomes fabulosa, né? O rei Ptolomeu II assume, eu acho demais isso. Ele assume o trono e ele é inimigo do rei do norte, que é Antíoco II. Eles tentam uma aliança quando a filha de Ptolomeu II, Berenice, se casou com Antíoco II. Então, o rei do sul dá a filha em casamento para casar com Antíoco II. Só que só tem um probleminha. Antíoco II, ele era casado. Eles querem unir os reinos. Então ele dá a filha dele, Berenice, para casar com Antíoco II. E o Antíoco se divorcia. Ou seja, essa onda de divórcio não é nova, né? Já é antiga. Casamento e divórcio por interesse. E ele se divorcia da sua ex-esposa, Laodice. Só que ela está indignada e ela envenenou o ex-marido, envenenou a esposa e o filho pequeno deles. Então ela mata Ptolomeu II, Antíoco II, perdão, e ela mata a Berenice. E tudo isso está sendo profetizado 200 anos antes. A ex-esposa Laodice, ela faz com que o seu filho Seleuco II, ele é chamado Seleuco II Calínico, ele se torne agora o rei do norte, que é do império da parte dali do norte. Ele se torna o rei do norte. Então surge, porque Ptolomeu, escute, fica comigo, Ptolomeu II está morto. Então quem é que vem? Ptolomeu III. Demais. Agora o rei do sul, ele substitui o irmão da Berenice. Ele invadiu a fortaleza do rei do norte, mata e saqueia exatamente como está aqui em Daniel capítulo 11, do verso 7 ao verso 8. E ele faz isso como um ato de vingança. Tudo o que está sendo profetizado ocorreu exatamente na história. Verso 9.
Depois este avançará contra o rei do sul, mas voltará para a sua terra. Seleuco II invadiu o Egito e retornou para a sua própria terra, exatamente como está sendo profetizado na Escritura. Agora acompanha comigo do verso 10 ao verso 16. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado, e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra o quê? Qual terra? Já sabemos de qual terra está se falando. E tudo estará em suas mãos. Escuta aqui. Talvez você pense, o que Israel tem a ver com isso? Se você pegar o mapa, depois, anota aí. Na página 1497 da Bíblia de Estudo, Nova Almeida Atualizada. Anota para ver em casa. Ou se você está com ela, olha agora aí. Você vai ver que Israel fica exatamente entre o rei do sul e o rei do norte. Imagina, meu amor. No meio da guerra, no meio dessa chórnia toda. Então é uma situação extremamente perigosa, uma posição perigosa para Israel. Veja, 3 filhos assumem o trono de Seleuco III, que foi assassinado. Sóter, Antíoco III o Grande, eles assumem o trono da Síria. Antíoco III, ele empurrou os egípcios de volta para a fronteira sul de Israel. Capítulo 11 e verso 10 aqui do texto. Então, ele foi derrotado por Ptolomeu IV. O sobrenome entre aspas dele é fenomenal. Filópator. Eu amo nomes proparoxítonos. É um bom nome para você botar no seu filho. Filópator, vai buscar leite. É bom. O que ocorreu foi que Ptolomeu IV, ou Filópator, ele ficou enfurecido. Capítulo 11, verso 11. E um exército menor derrotou a grande multidão e ele perdeu dezenas de milhares de pessoas. Antíoco III reconstruiu o exército ao longo de alguns anos, exatamente como está no verso 13. Ele alistou alguns soldados judeus, exatamente como está sendo dito para Daniel. Verso 14, e ele venceu a guerra e ele se estabeleceu uma cidade bem fortificada e governou a terra gloriosa, que é a terra de Israel. Ele toma conta agora, esse império grego, eles tomam conta da terra gloriosa, exatamente como está sendo dito na profecia bíblica. Mais de 200 anos depois, isso está ocorrendo após a morte de Alexandre o Grande. Verso 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Agora eles param a chórnia, a luta, eles entram em acordo. Ele dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isso não vingará, nem será para a sua vantagem. Olha o que ocorre. Anos mais tarde, Antíoco III dá a sua filha Cleópatra. Não é a dos filmes, ok? Tem pregadores que quando estão pregando isso aqui, eles falam, você já ouviu falar de Cleópatra? Não é a mesma, tá bom? Não é a lá do Júlio César, que foi morta por uma serpente no meio de umas flores. Não é essa aí. Mas é a primeira Cleópatra da história. Ele dá a sua filha Cleópatra em casamento com o Ptolomeu V. E ele espera o quê? Que a sua filha venha trair o rei do sul. Só que exatamente como está na profecia bíblica, mas isso não vingará, nem será para a sua vantagem. Ela não faz isso. Ela não trai o seu marido. Segue comigo. Eu fico abismado com o capítulo 11 de Daniel. Eu não sei você, mas a minha cabeça explodiu estudando isso aqui.
verso 18 ao verso 20. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Escuta, Antíoco III marchou para o oeste das terras costeiras, exatamente como está na profecia bíblica. Ele foi derrotado várias vezes e ele tentou retornar para casa, verso 19. Só que ele morreu no caminho. O seu filho era de uma dívida enorme com Roma, que já estava se despontando no cenário global. Então ele enviou cobradores de impostos por todo Israel, pela glória do reino, e tentou saquear o templo. Ele morreu misteriosamente, possivelmente envenenado pelo seu cobrador de impostos, e ele não morreu em batalha, exatamente como está no verso 20. Aconteceu exatamente assim. Ponto 3. Agora nós temos a profecia sobre Israel. Ponto 1, profecia sobre a Pérsia. Ponto 2, profecia sobre a Grécia. Tudo ocorrendo conforme a Escritura nos mostrou. Verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem. Fica comigo, se levantará um homem, tu tem que responder rápido, porque eu sei que tu está acompanhando. Ok? Ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Agora o texto bíblico, nós ainda estamos no Império Grego, ok? Por que eu coloquei ali profecia sobre Israel? Porque aponta muito para o que vai ocorrer em Israel, mas ainda nós estamos dentro do Império Grego, ok? Fechou? Tamo junto? Não estou enlouquecendo sozinho? Você quer que eu quebre outro violão? Não? Ok? Que vontade de quebrar um violão, hein? Que vontade, hein? Vai ter vezes que você vai acordar de manhã, você vai pensar assim: ah, que vontade de quebrar um violão. Hoje estou igual meu pastor, orando? Não. Jejuando? Não. Com vontade de quebrar um instrumento. Ok? Vamos lá. Esse homem desprezível que Daniel está falando aqui no verso 21 se levantou. O nome dele é Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epífanes, como você quiser. Antíoco quer dizer Deus homem. Epifânio ou epifania quer dizer uma manifestação, aponta para algo que aparece. O povo na época, eles faziam um trocadilho. Em vez de chamar ele de Epifânio, eles chamavam ele de Epímanes, que quer dizer o louco. Ok? Isso ocorreu. Ele roubou o trono do seu sobrinho, exatamente como está no texto bíblico. Segue comigo aí. Eu nunca tive uma folha de sermão tão grande, ok? Mas fica tranquilo que vai ser rápido. Eu estou na página 3 de 5. Vamos lá. Verso 22 ao verso 24. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, ele vai usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Verso 24, virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, e os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por um certo tempo. Antíoco Epifânio, ele venceu guerras, ele faz alianças e ele quebra as alianças. Você se lembra, quem é que já estudou sobre a Segunda Guerra Mundial? Estudou mesmo. Você se lembra que antes do início da Segunda Guerra Mundial, Hitler fez um tratado com a Polônia. A Polônia, né? E todo mundo ficou, não, Hitler fez um tratado com a Polônia, nós temos um papel aqui, não, Hitler não vai invadir a Polônia. O que Hitler fez? Invadiu a Polônia. Antíoco Epifânio, ele fazia exatamente a mesma coisa. Ele fazia
alianças, mas ele é um homem sanguinário, é um homem mau, e ele quebrava essas alianças. Ele fez o que os seus pais não conseguiram. Ele ganhou o povo, verso 23 ao verso 24. O reinado de Antíoco Epifânio IV, ou Antíoco Epifânio, é como o de um cartel de drogas. Ele é um homem perigoso, ele mata seus aliados, ele vem no mesmo espírito que inspirou Hitler, o mesmo espírito que inspirou todos os grandes ditadores desse mundo. Escute, por trás de todo ditador existem demônios atuando. Por trás de todo ditador, não importa se ele é presidente, juiz, ou se ele está no legislativo, não importa. Todo ditador tem demônios por trás dele. Por quê? Nenhum poder humano deve ser um poder centralizado. O único que tem o poder centralizado é o Senhor Jesus. Todos nós, todo governo, todo bom governo, ele precisa de 3 poderes distintos, aonde um pode confrontar o outro. Até em Israel, que havia o reinado ali, haviam reis, você tinha a presença de 3 poderes: reis, sacerdotes e profetas. Ou seja, ninguém pode ter todo o poder em suas mãos. O poder em uma caneta. Toda vez que você olhar para a história, você olhar para a nossa época e você ver alguém tentando se levantar para tomar todo o poder, não importa de qual linha política, ainda que isso agrade você, isso está errado. São demônios que estão atuando por trás. Agora do verso 25 ao verso 26. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul. À frente de grande exército, o rei do sul sairá em batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Verso 26. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Esse homem, Antíoco Epifânio, ele cresceu, se fortificou, ele marchou contra o rei do sul, Ptolomeu VI. E ele lutou e triunfou contra esse rei. Os seus conselheiros o traíram. Agora verso 27 ao verso 28. Também esses 2 reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. Ambos os reis fizeram e quebraram Epifânio e Ptolomeu VI. Eles fizeram e quebraram tratados. Eles não conseguem chegar a um acordo exatamente como está no texto bíblico. Esse homem saqueou o Egito, e quando ele retornou para sua casa, ao voltar do Egito, ele passa por Israel. Exatamente como está no texto bíblico. Ele saqueou Israel e derramou muito sangue em Israel. Exatamente como está sendo profetizado aqui. Daniel capítulo 11, o verso 29 ao 31 agora. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas dessa vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele os navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviaram o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Antíoco Epifânio é um rei demoníaco, um rei brutal, um rei imundo. Em 3 dias ele matou 80.000 civis judeus, matou mulheres e matou crianças. Ele operava no mesmo espírito de Hitler. Ele vendeu os judeus como escravos. Isso você encontra em 2 Macabeus, capítulo 5, verso 12 ao verso 14. Macabeus é um livro de história que os católicos
colocaram junto da Escritura. Eles vinham nas traduções antigas, lá do período de Jerônimo, quando traduziu a Bíblia dos originais para o latim, ele colocava esses livros, chamados de livros apócrifos, no final da Escritura. Então nós temos a reforma protestante, e uma forma de se levantar contra os reformadores foi colocando esses livros dentro da Escritura, fazendo um concílio, que se não me engano é o concílio de Trento, e dizendo que todos aqueles que não estiverem com a Bíblia, com esses livros a mais, são hereges. Uma curiosidade, os pais da igreja não usavam esses livros como livros inspirados, e ao fazer isso a igreja católica considerou como, por exemplo, Santo Agostinho como herege. Ok? Seguindo, mas o livro de Macabeus é um ótimo livro de história. É um ótimo livro de história, um ótimo livro que conta sobre um povo piedoso que amava o Senhor. Antíoco Epifânio tomou o templo, criou o deus pagão Zeus, ele que cria esse deus. Ele ofereceu um porco em adoração a essa abominação, e a sua abominação, chamada de abominação desoladora, faz com que os adoradores de Deus fujam dali. Há uma fuga em massa dos judeus. Ele é conhecido como o anticristo do Antigo Testamento. E ele morre de uma doença intestinal que o deixou louco. Ele enlouquece, tem uma doença intestinal e rapidamente morre. Escute, todos os ditadores, em algum momento eles parecem que têm muito poder em suas mãos. Deus vai dando corda a esses homens. Deus vai dando corda, vai soltando corda, só que existe um momento em que Deus puxa a corda e a vida desses homens acaba. Deus não precisa de exercer muito poder sobre esses homens. Apenas a ponta do seu dedo esmaga os ditadores e a igreja sempre vai triunfar. Escreva isso, grave isso. Do nosso lado está aquele que reina acima de tudo e todos. Bendito seja o seu nome. Verso 32 ao verso 35, se não está saindo sangue pelo seu nariz, continue comigo aí. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus, mas está muito fraco isso aqui. Isso aqui é um sopro de esperança no meio dessa loucura. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus. Qual é a arma do povo de Deus contra os ditadores, todos esses homens que querem destruir a igreja? Qual é a arma do povo de Deus? É o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é a arma mais poderosa que nós temos. Coisa boa isso. Verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda tempo determinado. Escute, 1º e 2º Macabeus, um ótimo livro de história, um péssimo livro para estar na Bíblia. Você leia, compre uma Bíblia católica e leia. Não é um livro bíblico, mas é um ótimo livro de história. Eu já falei sobre os Macabeus na Vintage, e a história deles é fabulosa. O líder, o judeu Matatias, ele foi forçado por Antíoco Epifânio a fazer um sacrifício pagão dentro do templo. E Matatias, um pastor piedoso, ele não quis. Um líder piedoso, ele disse não. Então, Antíoco Epifânio aperta para que aquilo ocorra. Outro líder vem e faz. Então Matatias vai e mata esse outro líder. Em 1 Macabeus capítulo 2, verso 27, ele diz: todos os que são zelosos da lei e fiéis à aliança se juntem a mim. Ele possui 5 filhos. Coisa linda. João, Simão, Judá, Eleazar e Jonatas. Esses 5 filhos fazem uma reunião de homens fortes. Eles reúnem homens fortes e piedosos, e eles ficam conhecidos como os
Macabeus. O que quer dizer Macabeu? É o sobrenome dele? Matatias Macabeu? Não, Macabeu é um apelido, que quer dizer martelo. Isso, rapaz. Eles eram conhecidos como o martelo de Deus. Brutos. Eles derrubaram ídolos, mataram idólatras. E quando o pai morreu, Matatias morre, o filho Judá assume a liderança. O que fez toda a diferença entre os macabeus foi uma família guerreira. De nada adianta você fazer aí, pegar, qual é aquela do Gary Chapman, Linguagens do Amor? É Linguagens do Amor? Como é que é o Gary Chapman, né? Ai, qual é a tua linguagem do amor? Minha mulher veio, amor, qual é a tua linguagem do amor? Eu disse, sexo. Isso aí, enlouquecido. É legal essas linguagens do amor, é legal, é signo de crente. Pergunta que eu quero fazer para você aqui, a sua família é uma família guerreira em Deus? A sua família é uma família que está pronta para orar, pregar, avançar? Essa menininha que você, talvez essa pregação vai ser vista daqui a um tempo, nossos filhos estarão vendo essa pregação. Essa menininha que você quer casar aí, que fica postando fotos, videozinhos nas redes sociais, ela vai ser uma mulher guerreira que vai guerrear pela sua família, que vai proteger seus filhos, que vai ser uma ótima avó? Ou ela está preocupada, qual é a linguagem do amor e que... Eu volto a dizer, tem um fundinho bom nesse... O problema é quando isso é levado à enésima potência. Isso é legalzinho. É uma palestrinha com, sabe, uma aguinha com açúcar. É bom, tem seu momento. Baixou a pressão, tu precisa. Um dia eu vou falar sobre isso. Nós vamos abordar isso em sermões de casamento. É muito bom. Só que isso não vence os principados e potestades na época que nós estamos vivendo. Macabeus, Judá Macabeu, ele possui uma família de guerra. Antíoco então envia, escuta isso aqui. Os macabeus estão fazendo resistência. A família desse sacerdote, formado por cinco homens, reúnem os homens piedosos, porque não bastava você ser guerreiro, você tinha que ser um homem piedoso, um homem de oração, um homem que amava a palavra, um homem que amava a escritura. Então eles reúnem esses homens, e Antíoco Epifânio envia 60.000 soldados de elite, e a ordem é: acabem com Israel. E o inimigo vem do norte. Façam um genocídio em Israel. Judá e seus 4 irmãos não tem mais o seu pai, Matatias, ele está morto. E sabe quantos homens eles têm para lutar? 7.000 homens apenas, contra um exército de 60.000. A primeira coisa que esses homens fazem, sabe o que é? Antes de sair para a guerra, eles se reúnem para orar. 7.000 homens orando, com as espadas e as lanças nas mãos, clamando ao Senhor, para lutar e resistir contra o inimigo. Escuta. Não está nas minhas anotações, mas tem uma curiosidade linda entre os macabeus. Antíoco Epifânio várias vezes enviava inimigos no sábado, porque eles sabiam que eles eram homens da palavra, e no sábado você não trabalha. Olha isso, cara. Olha como é satânico, como o diabo quer acabar com o nosso descanso. Como o diabo quer acabar. Quantos aqui, você está chegando numa folga, você está chegando no seu Shabá, e coisas ocorrem dentro da sua casa para destruir o teu descanso? É ou não é assim? É assim. Então, Barba, eles não eram só caras da guerra, loucos. Eles se reúnem para estudar a Bíblia. E tem os sábios, os teólogos da época,
Eles estão estudando a Bíblia e orando se eles deveriam ou não lutar no sábado. Olha isso, cara. Porque se eles entendessem pela lei que eles não deveriam lutar no sábado, eles ficariam parados. Então, um estudioso da Bíblia se levanta e diz: a natureza do sábado não é essa que vocês estão entendendo. Não é que não podemos lutar no sábado. O sábado é um presente. O sábado é um local de descanso. Mas o nosso Deus trabalha todos os dias. E Ele luta por nós todos os dias. Então, se os nossos inimigos vierem no sábado, nós lutaremos contra eles no sábado, em nome do nosso Senhor. Sabe o que ocorreu? 7.000 homens contra os 60.000 de Antíoco Epifânio. Eles resistiram e destruíram o exército de Antíoco Epifânio. Um povo de Deus. Eles expurgam essa apostasia do meio de Israel. Não é o tamanho do homem na luta, é o tamanho da luta dentro do homem. Essas lutas que você está passando são para fortalecer você. Vou repetir isso aqui. As lutas que você passa, as batalhas que você passa, são para fortalecer você e eu. Deus conta com você, homem. Feche o seu cinto, abandone a pornografia, largue essa vida estúpida, tome a palavra, volte-se para a oração, ame sua esposa, se doe pelos seus filhos e vamos deixar um legado nesse país, porque esse país tem dono, e quem é dono desse país é o Senhor Jesus. Bendito é o seu nome. A última palavra é a da Bíblia. A última palavra é a Escritura. Deus tem a última palavra. Bendito seja o seu nome. Aí eles começam uma festa chamada de Hanukkah. Quem aqui nunca ouviu falar em Hanukkah? Quem aqui viu Friends? Aqui nós vamos de Macabeus a Friends, gente. Ok? Você se lembra quando o Ross está vestido... De que é aquela roupa? De um tatu? É o tatu do Hanukkah, porque ele é um judeu e ele não quer que ele comemore como um cristão o Natal, com o Papai Noel, aquelas coisas. Ainda que você diga que não adianta. Para o mundo todo, o Papai Noel é nosso. Ok? Ele é um bispo, cara. Está do nosso lado, ok? Está dormindo no Senhor. E ele bota aquela roupa de tatu e ele vem. O filho dele, ele não quer que o filho dele goste do Natal. E quando ele chega com aquela roupa, o filho dele fica triste. Porque ali o período é bem o período do Natal. Começa no dia 25 de dezembro, a festa do Hanukkah. E eles... Depois vem, acho que é o Joey, né, amor? Que ele vem vestido de Papai Noel, né? Não sei se... É o Chandler? Ele vem alguém vestido de Papai Noel ali. O Hanukkah é o festival das luzes. Escute, eles ficaram 8 dias com velas acesas todos os dias. E eles estavam simbolizando no Hanukkah o quê? Que a luz estava voltando para o povo de Israel. A luz estava retornando ao mundo. E eles estavam se preparando sem saber para a vinda da luz do mundo, que é Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome. Último ponto. Então, primeiro ponto, profecia sobre a... Vamos lá, sobre a Pérsia. Segundo, sobre a... Terceiro, sobre... E quarto, nós temos a profecia sobre o futuro anticristo. Verso 36 ao 45. Este rei fará o que quiser, se levantará e engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses. E vai ser bem sucedido. Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo.
Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, e um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos. E lhes repartirá a terra por um preço. Verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará em suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Escute. O texto agora, ele está falando do tempo do fim, e eu já vou explicar para vocês o porquê. O texto agora se refere a um futuro anticristo. Anticristo, ele é, em primeiro lugar, alguém que é contra Cristo. Em segundo lugar, alguém que substitui Cristo. Toda vez que você encontrar alguém tentando substituir a pessoa de Jesus, você também está diante de um anticristo. Não é apenas aquele que é abertamente contra Jesus. Nós já temos conosco o espírito do anticristo operando, e ele já operou em diversas eras, em todas as eras. Desde a queda do homem, nós temos o espírito do anticristo atuando no meio financeiro, no meio político, no meio espiritual. O anticristo, ele virá no mesmo poder demoníaco de Antíoco IV, ou conhecido como Antíoco Epifânio. Qual será o seu objetivo? Ele, como não pôde governar o céu como quis, ele vai fazer de tudo para governar a cidade santa. E Deus acabará com ele de uma vez. 1 João, capítulo 2, verso 18 diz, escute, não está na projeção, escute. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Há 2000 anos atrás, o apóstolo João estava falando que nós estávamos na última hora. Nós estamos nos últimos minutos, nos últimos segundos. Continue comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao 4, e depois do verso 8 ao 10, diz: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentiras, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O anticristo terá poder sobre todos aqueles que voluntariamente abandonaram a palavra de Deus e a igreja. Escute isso.
Escute isso. Você tem a verdade ao seu alcance. Você tem a palavra ao seu alcance. E muitos voluntariamente abandonam isso. E pensam, não, nós temos gerência sobre isso. Isso é perigoso demais. O apóstolo Paulo diz que esse aparecimento do iníquo, ele será com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mateus, capítulo 24, do verso 15 ao 16 e do verso 27 ao 31, o último texto bíblico. Nós pensamos assim: se Daniel, capítulo 11, capítulo 8, está se referindo apenas ao anticristo histórico, por que Jesus volta e repete essa profecia como tendo ainda um cumprimento profundo, um cumprimento futuro? Por quê? Escute. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aleluia, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade. Aleluia. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. General Tito invade Jerusalém depois de uma revolta e destrói o templo. Não há templo ainda ali. Na verdade, no ano 70 depois de Cristo, Israel é dispersa. E muitas pessoas liam isso aqui. Gente, eu não quero expor ninguém aqui, mas nós temos alguém aqui que nasceu nos anos 60? Levanta a mão. Ok. Nós temos alguém aqui que nasceu nos anos 50? Não? Sim ou não? Tá, anos 50. Anos 60, anos 50. Deus abençoe. Temos alguém aqui que nasceu nos anos 40? Não. Parece muito tempo. Dos anos 40 para cá. Porém, comparando com a história de Israel, é um grão. Você imagina quando os cristãos liam no período de Spurgeon, no período de Martinho Lutero, sobre essas profecias? Não havia Estado de Israel. Como que vai haver uma profanação de um templo em Israel se não tem Israel? Jesus profetizou uma coisa que por mais de 1000 anos, mais de 1600, mais de 1800 anos não tinha. Então Oswaldo Aranha, no início, após a Segunda Guerra, se não me engano, me corrijam, ele assina o tratado ali, a inauguração da ONU, para defender Israel. O voto de Minerva foi de um brasileiro. E você pode ficar, o Jack está viajando. Posso estar, mas eu acredito nisso. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoam. Todos aqueles que abençoam o povo de Israel, Deus abençoa eles também. E através desse homem, Oswaldo Aranha, um brasileiro, que votou ali na ONU em favor da recriação do Estado de Israel, Deus abençoou muito o nosso país. O nosso país tem roubo, corrupção e nunca quebra. Eu estava conversando com o Lucas. Nós estávamos conversando. Se nós não tivéssemos a roubalheira que nós temos, sem sombra de dúvida, o Brasil seria a maior potência do mundo. Sem sombra de dúvidas. Nós temos hoje, com toda a dificuldade que existe aqui, nós temos uma competitividade internacional brutal.
no setor do agro, em outras áreas. Você vê que o Brasil se desponta nisso. Então, Israel é refeito uma nação. O Estado de Israel, ele é refundado. Depois tem a Guerra dos 7 Dias, enfim. Só que não tem ainda o templo. E Jesus falou que esse templo seria profanado. O fato da profecia de Daniel ecoar para o fim dos tempos é porque o restante dessa profecia não se cumpre. A profecia para no verso 35. E Jesus retoma esses textos lá no Evangelho de Mateus, falando dessa profanação, que agora não é a profanação de Antíoco, mas é uma profanação histórica, profética, escatológica. Uma profanação do futuro. Uma profanação que ocorrerá. É como se durante toda a história nós tivéssemos várias pequenas aparições do espírito do anticristo. Mao, Hitler, Stalin, Lenin, Herodes, Judas, Antíoco Epifânio, os ditadores dos países hoje que estão debaixo de ditaduras, todos estes estão operando no poder de Satanás. Na Nicarágua, pastores e padres estão sendo presos, o espírito do anticristo está. Porém, o templo em Israel vai ser reerguido. E esse templo vai ser profanado por alguém fabuloso do ponto de vista político. Ele virá, não causando caos, ele virá trazendo união. Ele virá trazendo comunhão política em um mundo extremamente polarizado, em um mundo extremamente dividido. Ele vai fazer uma aliança com Israel, vai trazer paz ao Oriente Médio. Israel ergue o templo, e em algum momento, no metade da aliança, esse homem vai romper a sua aliança com Israel e vai se entronizar dentro daquele templo. Vai se autodeificar. E nós teremos, então, a manifestação desse homem chamado o anticristo. Fechando. Em primeiro lugar, nós estamos na última hora. Se você está brincando de cristão, hoje é o dia para você abandonar isso. Se você acha que essas coisas não vão se cumprir, hoje é o momento de você rever essa sua visão. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, ele diz que nos últimos dias, escuta isso aqui que eu estou falando, gente, olha para mim, faz força. Se alguém se levantar do teu lado, não olha para mim. Se tiver um alarme de incêndio, aí você, enquanto isso, olha para mim. Segura o teu filho e olha para mim. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, ele diz que nos últimos dias muitos diriam: onde está a promessa da tua vinda? As pessoas, você nunca viu ninguém zombando sobre a volta de Jesus? 2000 anos que ele não vem. Eu sempre, quando eu vejo alguém zombando disso, eu me lembro de 2 Pedro 2. O apóstolo Pedro disse que isso ia ocorrer. Está ocorrendo. Jesus não voltou, mas a palavra já está se cumprindo em quem zomba. Esta é a última hora. Segundo, estamos no fim do mundo? Não. Como assim? Ainda não. Então, você pode agora, se acalmar um pouco. É a última hora. Urgência. Mas ainda não é o fim do mundo. Por quê? Porque falta ainda a construção do templo, falta o aparecimento do anticristo, falta a falsa adoração ser instituída no mundo. Calma. Estamos à última hora, mas ainda não estamos no fim do mundo. O próprio Senhor Jesus fala: ainda não é o fim, ainda não é o fim, ainda não é o fim. Calma. A Bíblia é para nós, mas ela não é primeiramente focada em nós.
ela é focada em Cristo. E 25% da Bíblia é de material profético. Se você não gosta de sermões como esse, você não gosta da Bíblia. A Bíblia é um livro profético que aponta para um período do fim. Ela não é. As pessoas estão usando a Bíblia como manual de autoajuda. A Bíblia ensina você a viver, sim ou não? Mas a Bíblia não é só sobre isso. A Bíblia vai ensinar você a ser um melhor marido, sim ou não? Mas a Bíblia não é só sobre isso. A Bíblia vai ensinar você a ser uma melhor esposa e mãe, sim ou não? Mas ela não é só sobre isso. Em quarto, Deus. Essa aqui eu quero que você repita comigo. 1, 2, 3. Deus está no quadro geral. E também nos pequenos detalhes da história. O que você viu aqui em Daniel capítulo 11, você vê Daniel regendo o mundo e também regendo os pequenos eventos de toda a história. Falando sobre casamentos, sobre alianças, lutas, mortes, tramas. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Se Deus está também nos pequenos eventos da história, por que Deus não está nos pequenos eventos da tua vida e das tuas escolhas? Ou você acha que você tem escolha apartada de Deus? Ou você acha que Deus não pode confrontar, questionar, apontar as escolhas que você faz? Quinto, reis e reinos, políticos e nações vêm e vão. Eu quero que você repita isso comigo. 1, 2, 3. Reis e reinos, políticos e nações vêm e vão. Mas a palavra de Deus, levante bem alto. Mas a palavra de Deus, bem mais alto, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Sexto, se a sua esperança está nesse mundo aqui, a sua esperança é vã. Se a sua esperança está nas coisas desse mundo, esse mundo é o mais próximo que você vai chegar do céu. Eu vou repetir. Se a sua esperança está nas coisas desse mundo, esse mundo é o mais próximo que você chegará do céu. Agora, em sétimo, se a sua esperança está no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, este mundo é o mais próximo que você chegará do inferno. Se a sua esperança está em Cristo, esse mundo é o mais próximo que você chegará do inferno, porque o Senhor Jesus protegerá você por toda a eternidade. Chegará um dia em que você triunfará sobre esse mundo. Eu encerro dizendo que toda a agitação política que nós vemos em Daniel 11, toda a agitação política, econômica, global que você vê em Daniel 11, foi por um propósito. Pergunte, qual o propósito, pregador? Pergunta de verdade. Qual o propósito de tudo isso de Daniel 11? Qual o propósito, cara? Olha para mim aqui, os músicos estão entrando, mas olha para mim, não perde isso aqui. Deus tinha um propósito: deixar a igreja, o povo de Deus do Antigo Testamento, santo e pronto para a primeira vinda de Jesus. Eu vou repetir. Jesus veio no caso, na sua primeira vinda. Deus usou todo esses acontecimentos globais e históricos
para preparar e refinar a igreja, o povo de Deus, para a primeira vinda do Messias. Agora, toda a agitação que você está vendo agora no mundo, toda a agitação política, econômica e global, é para preparar e deixar a igreja pronta e santa para a segunda vinda de Jesus. E é essa que nós estamos esperando. Bendito seja o seu nome. A boa notícia que eu tenho para você aqui é a seguinte: eu não sei se nós teremos uma ditadura sendo implementada no Brasil. Eu não sei. Eu não posso dizer para você se essa loucura que está ocorrendo hoje no nosso país vai continuar ou vai encerrar. Isso eu não sei. Mas eu tenho uma notícia para dar para você aqui essa noite, meu amigo. Eu sei de uma coisa: o Senhor Jesus falou, a palavra nos relata que vai aparecer o homem da iniquidade. O apóstolo Paulo fala isso aos Tessalonicenses. Esse homem vai ser mau, vai destruir, vai matar, vai fazer uma aliança com Israel, vai profanar o templo. Mas o apóstolo Paulo diz que esse homem, o homem da iniquidade, ele será morto com o sopro da boca de Jesus. Ele vai estar matando, ele vai estar fazendo maldades. Então o Senhor Jesus Cristo descerá das nuvens, chegará diante do rosto dele, e Jesus fará assim, e ele vai ser despedaçado. A igreja vai ser cuidada, amada, protegida. O nosso fim não é o fim dos homens. O nosso fim está escrito na palavra de Cristo e no santo evangelho de Deus. Ele é exaltado. Esse rei é exaltado. Se você quer bater palmas para ele, não para mim, fique de pé aplaudindo ele. Fique de pé aplaudindo ele. Fique de pé e aplauda o nome dele. Aplauda, aplauda. Aplauda, aplauda, aplauda. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Vamos cantar? Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. O que ele é? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é o Senhor.
glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre Sempre, reinar. sempre, sempre. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele reina, ele reina. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda, aplauda, aplauda. O Senhor Jesus está reinando poderosamente nesse momento. Todas as partículas do universo, todas as coisas que estão ocorrendo estão nas mãos do Senhor. Tudo. A história é um testemunho poderoso do domínio do Senhor. Você não está diante de qualquer Deus, você está diante do Deus dos deuses, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós vamos nesse momento nos alegrar em Deus. Quero chamar aqui os pastores. Pastor Gabriel, Pastor Michael. Pastor Everton não pôde vir, estava fazendo concurso o dia todo aqui na PUC. Pastor Alexandre, vem cá. É motivo. Você pode dar glória a Deus, gente. Você não precisa ficar quieto, não. Você pode dar glória a Deus aí. Amém? Homens de Deus, nós temos alegria de reconhecermos, escute, ordenação é reconhecimento do que Deus já está fazendo. Se nós não fizermos isso, Deus seguirá fazendo isso. Só que é bom nós estarmos alinhados com o Espírito Santo, né, meus irmãos? Amém? Nós queremos reconhecer o que Deus tem feito na vida do nosso querido irmão Lucas e da sua esposa Gisele. Subam aqui em cima, por gentileza. Nós amamos esse casal. Eles têm servido. Eles têm servido a nossa igreja, servido o Senhor Jesus. Tem sido uma bênção no nosso meio. E nós estamos muito felizes em ordenarmos eles ao sagrado ministério do diaconato. Amém? O Lucas é um dos homens mais cheios do Espírito Santo que eu já conheci. Um homem santo. Ok? Ele não é perfeito, mas ele é um homem muito santo. Sua esposa também. Quando você quer conhecer um homem, você olha para a casa dele. Muito mais do que pregar, muito mais do que anunciar, você vê a vida de um homem pela sua esposa e pelos seus filhos. Você olha para a esposa do Lucas, você olha para Clarice e você vê o trabalho do Espírito Santo na vida dessa família. Alguém vai dizer assim, mas como assim, Jackson? Vocês ordenam mulheres ao diaconato? Sim. Por quê? Porque é bíblico. Se você abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3 e você estudar isso com todas as visões teológicas, você verá que a visão mais forte que o apóstolo Paulo fala sobre os pastores, e quando ele passa a falar dos diáconos, ele fala igualmente das mulheres. Ou nós temos, escute aqui, ou nós temos Paulo impondo algo a um diácono que ele não escute, que ele não impôs ao presbítero, porque quando Paulo fala sobre os presbíteros, olha para mim, gente,
Meninas, olhem para mim aqui. Quando Paulo fala sobre os presbíteros, vocês se lembram? Presbítero seja marido de uma só mulher, e vem todos os mandamentos ali, os predicados para ser um presbítero. A Bíblia não fala em momento algum ali sobre a esposa do presbítero. Quando Paulo começa a falar dos diáconos, ele fala sobre os diáconos, coisas semelhantes aos presbíteros, aí ele diz, e as mulheres? Aí fica uma dúvida. Paulo está falando de uma diaconisa. Paulo está falando da esposa do diácono. Ok? Do que é que Paulo está falando? Aqui na Vintage, nós acreditamos que as duas coisas são uma. Não há porquê o apóstolo Paulo impor uma cobrança sobre os diáconos que não impôs sobre os presbíteros. Se você lê a cobrança dos diáconos, ela é inferior ao que é cobrado dos presbíteros. Por exemplo, o presbítero não seja dado ao vinho. Quando vai para os diáconos, o diácono não seja dado a muito vinho. Há uma cobrança menor. Então, quando o apóstolo Paulo está falando, nós entendemos, quando ele cita as mulheres no texto, que está se referindo à diaconisa, porque está seguindo ali a parte dos diáconos, e juntamente vai ter outras pessoas que vão dizer, não, isso é a mulher do diácono. Nós concordamos também. Então, na Vintage, só quando o diácono é solteiro, que nós não fazemos isso, nós ordenamos ao diaconato sempre junto o marido e a mulher. Isso desde o início. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer para as mulheres, apesar de nós sermos uma igreja com uma força masculina extremamente aparente, vocês são fundamentais no nosso meio. Eu vou repetir isso aqui. Talvez isso não deixe algumas pessoas felizes, mas vocês são fundamentais no nosso meio. Amém? Vocês se lembram, essa semana ainda o irmão veio me perguntar, vocês se lembram quando Priscila e Áquila corrigem o grande Apolo na Bíblia? Sim ou não? Se lembram? Atos capítulo 18. Apolo chega pregando, é um bom pregador, é um homem ungido, um homem cheio do Espírito, é ou não é? Sim ou não? Aí Priscila, outra, a Bíblia cita o nome dela antes. Priscila e Áquila vê ele pregando, ele prega bem, mas faltam algumas questões teológicas. O que Priscila e Áquila fazem com Apolo? Ensinam. O que o grande Apolo faz? Aprende. Ok? Nós continuaremos fazendo o que a igreja sempre fez esses últimos 2000 anos. Ficamos com a escritura. Quando a Bíblia fala de ministério pastoral, são homens. São homens. Quando a Bíblia fala de ministério diaconal, são homens e mulheres. Amém, meus irmãos? Estão felizes hoje aqui? Vocês são um presente para a igreja. Vocês são um presente, não apenas para esse povo, mas vocês são um presente para a minha vida, para a minha casa. Eu posso falar tranquilamente em nome dos irmãos. Vocês são um presente na vida dos pastores. A vida de vocês nos inspira. E nós queremos que isso não seja apenas uma imposição de mãos visíveis, mas que o Eterno imponha juntamente conosco suas mãos invisíveis. Porque eu tenho certeza que Deus se agrada da vida de vocês. Deus ama vocês. A casa de vocês seja protegida, guardada. Que o coração de vocês seja guardado do orgulho, guardado da vaidade. Que vocês se escondam no Senhor. Porque Deus vai fazer grandes coisas e poderosas coisas, muito abundante na vida de vocês ainda. Amém, meus irmãos? Vocês podem se ajoelhar aqui? Vocês conseguem? Os pastores, eu vou pedir que vocês imponham as suas mãos. A igreja levante as mãos para cá. A igreja levante as mãos em alegria. Impõe as mãos. Levante suas vozes em oração, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse casal. Nós te agradecemos pela vida do Lucas. Obrigado por esse homem. Obrigado, Senhor, pela vida da Gisele, que tem sido uma bênção. Esse casal tem sido uma bênção em nossa igreja. Que não sejam as nossas mãos aqui, Senhor, mas que sejam as mãos invisíveis do Senhor sobre esse casal, em nome de Jesus. Que eles sejam ungidos, revestidos, que eles sejam, Senhor, nesse momento, que eles recebam mais do Teu Espírito,
em nome de Jesus. Guarda a vida deles. Guarda do maligno, guarda do orgulho, guarda da vaidade, guarda dos inimigos, guarda, Senhor, aqueles que invejam a vida deles. Em nome de Jesus, guarda essa casa, guarda a vida do Lucas, guarda o coração dele, guarda o coração dele, Senhor. Não permita, Senhor, que o pecado se aproxime diante do seu coração. Guarda o coraçãozinho, Senhor, da Gisele. Guarda, Senhor, guarda a Clarice. Guarda essa casa, protege essa casa. E que tudo que eles fizerem, Senhor, em tua obra aqui na nossa igreja, prospere em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Dá autoridade a eles, que essa autoridade seja reconhecida diante do teu povo. Nós impomos as nossas mãos, porque nós, os pastores, reconhecemos o ministério diaconal na vida deles. A igreja estende as mãos, porque reconhece o ministério na vida deles. Em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome, que o teu Espírito desça e revista eles nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Aleluia, aleluia, que alegria. Meus irmãos, nós vamos responder esse sermão. E eu peço para você que você medite nisso durante a semana. Medite em Daniel 11. Se junte com seus amigos, os homens do GC, as mulheres. Peguem a Bíblia de estudo, leiam aí. Vocês vão se aprofundar muito mais do que foi falado aqui. Nós vamos responder esse sermão. Escuta aqui. Estamos com o vídeo pronto aí? Larga para nós. Olá, família Vintage, como é que vocês estão? Cara, que saudade de vocês, que saudade, o coração aperta de tanta saudade. Mas eu venho aqui para prestar contas sobre a família Soma, a filhinha da Vintage, e tem sido uma bênção, tem sido bom demais, cansativo, às vezes um pouquinho estressante, mas bom demais. Deus tem sido gracioso com a gente. Nós estamos atualmente com 38 membros. Sim, aumentou um pouquinho o número de membros porque nasceram filhos. Nós tivemos, desde que viemos da Vintage, desde a nossa despedida no dia 3 de dezembro de 2023 para cá, nasceram 4 bebezinhos aqui na igreja e nós ainda estamos com 3 grávidas. A gente está mantendo a cultura, né, de povoar a terra. Então tem sido uma bênção isso. Deus tem nos abençoado assim. Deus também tem nos abençoado com alguns membros que estão se aproximando, novos membros, catecúmenos, e nós temos, eu anotei, deixa eu ver aqui, nós temos 5 famílias, 16 pessoas que estão frequentando, estão visitando, já pediram para entrar para a membresia, e como nós ainda estamos numa série de séries catequéticas, nós passamos pelos 10 mandamentos, estamos na oração do Pai Nosso, e ainda teremos a série no Credo dos Apóstolos. Quando acabar, nós faremos daí sim uma conversa, uma entrevista com esse pessoal, para de fato ver se é o que eles querem, se mantém a decisão de entrar para a membresia ou não. Por isso que eles ainda não estão sendo contados como membros. Mas tem sido muito bom, esse pessoal já está servindo, já estão participando dos GCs, que nós temos 4 GCs, que têm sido liderados por mim e pelo pastor Daniel. Pastor Daniel, que foi ordenado na nossa inauguração aqui, dia 31 de março. Vocês lembram dele, né? E então, essa é a nossa vida por enquanto. Nós alugamos uma sala aqui, um prédio de 270 metros quadrados, um pouquinho mais. E ali nós temos feito cultos, reunião de homens, reunião de mulheres. E tem sido uma bênção. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens do salão de culto, que vai ser ampliado agora a partir de outubro. Nós vamos aumentar esse ambiente de culto, porque a parede que tem no meio do prédio vai ser derrubada. Nós já acertamos com o dono do prédio e estamos em missão.
Foi algumas semanas atrás, o pastor Alexandre Losado teve pregando aqui na igreja e eu estava viajando e ele se deu conta de algo que eu também tinha percebido, um certo relaxamento do pessoal com relação à missão, e desde então nós enfatizamos mais isso. Eu fiz uma vigília com o pessoal, foi muito bom. Desde lá teve um despertamento, assim, e Deus tem nos abençoado. No culto passado, que foi comemoração ao Dia dos Pais, nós tivemos 60 pessoas no ambiente de culto, e 10 desses eram visitantes pela primeira vez. Então esses têm sido nossos números, e nós queremos muito que isso aumente de acordo com o crescimento que Deus der. E é por isso que eu quero pedir que tu ore por nós, continue orando, continue intercedendo, pedindo que Deus dê o crescimento, e nós estamos em missão aqui. E tão logo possível eu gostaria de voltar com mais números, mais e melhores números, tá bom? Que Deus abençoe vocês, eu tô com uma saudade enorme. Orem pela Su, que tá grávida, está indo pra reta final da gestação dela, e logo a bebê Ruth chega aí pra incomodar um pouquinho mais a casa. Tá muito cômodo as coisas, então a gente resolveu ter mais um bebê para perder sono de novo, enfim, essa rotina de sempre. Gente, eu amo vocês, eu amo, só Deus sabe quanto eu amo vocês e quanto o coração aperta da saudade que eu tenho de vocês. A família Vintage, para mim, é algo especial, tá no meu coração e nunca vai sair de lá. E essa saudade, ela às vezes aperta um pouquinho a distância, e aí eu lembro, como Neemias, né, eu tô numa missão muito importante, eu não posso parar. Mas tão logo possível, querendo o Senhor, a gente vai ir visitar vocês e dar um abraço no pessoal aí. Gente, amo vocês. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe vocês e até a próxima. Um abraço. Que alegria, que alegria. Pode aplaudir, Jesus. Isso aqui é fruto do teu trabalho também. É fruto do teu desprendimento, fruto da tua generosidade. Nós vamos responder esse sermão com alegria, gente. Essa é uma igreja, nós tivemos o embate ali em Lajeado, nós vimos o que ocorreu, nós estamos cuidando do pastor Alexandre. Depois que nós cuidarmos dele, se Deus permitir, ele vai estar conosco no time pastoral aqui da Vintage, trabalhando, e nós, se Deus permitir também, enviaremos ele para a plantação de uma igreja, aí talvez uma Vintage, não sei. Nós vamos ver o que o Espírito Santo nos dirige. Ok? Mas nada disso ocorrerá, nada disso vai ocorrer se você não for generoso. Nós vamos nesse momento, em primeiro lugar, responder esse sermão, responder o que Deus já está fazendo. Olha para mim aqui. Primeiro Deus faz, depois nós respondemos. Nós seremos generosos com os nossos dízimos e nossas ofertas. Essa semana nós compramos uma mesa de corte. Pode parecer bobo para você, mas eu mandei até no grupo, foi da igreja. Cadê o pessoal das mídias? O pessoal das mídias não está aqui? Vocês viram lá que eu mandei? Às vezes o pastor não entra, o pregador não vai, mas as mídias vão. O trabalho de vocês é fundamental. De que adianta nós termos no primeiro século, escuta, um apóstolo Paulo escrevendo as cartas, se nós não tivéssemos Tíquico, que entregava as cartas de Paulo? Sabe quando Paulo agradece Tíquico? Tíquico, muito provavelmente, era ele que entregava as cartas de Paulo, porque ele era um madeireiro, ele trabalhava com madeira. Então ele viajava por todo o Império Romano, e ele era um empresário muito bem sucedido, e muito provavelmente era ele que levava as cartas de Paulo. Então de nada adianta nós termos uma pregação, se ela não tem um ouvido para ouvir. A pregação, ela só tem sentido quando ela tem quem a ouve e quando ela chega a tempo. A verdade não tem poder nenhum quando chega tarde demais. Repita comigo. A verdade não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum quando ela chega tarde demais. Como assim, pastor? Sim. Vá agora no cemitério e pregue para os mortos. Não há utilidade. Pode ser a pregação mais ungida, pode ser a melhor preparação teológica. Se você chegar agora num cemitério, você chegou tarde. Na Índia, um casal de missionários chega
oram a Deus e eles vão na beira do rio Ganges. Aquele rio que é considerado sagrado para os indígenas, para os indianos. Indígenas é bom, né? E os indianos consideram aquele rio um rio sagrado. Eles pregam o evangelho para um casal. Aquele casal aceita Jesus e após aceitar Jesus eles choram muito, muito, muito e muito. E aquele casal pergunta, o casal de missionários pergunta: por que vocês estão chorando? Parece que vocês estão com luto. E aquele casal olha para os missionários e diz: por que vocês não chegaram antes? Nós sacrificamos, há menos de uma semana atrás, o nosso filho em adoração a uma divindade. A verdade não tem poder nenhum se ela chegar tarde demais. Nós queremos plantar igrejas, avançar, investir em homens de Deus. Amém, meus irmãos? Se isso não comove você, nada comove. Nós temos um problema muito sério. Orfanatos são bons? São. Hospitais são bons? São. Escolas são boas? São. Mas nada substitui a plantação de uma igreja. Porque não adianta você curar a doença do corpo e a pessoa continuar com a doença na alma e ir ao inferno. Isso deveria ser o foco de todo cristão que tem noção do que é a eternidade. Responda de forma generosa. Entenda que o teu dinheiro é uma ferramenta para o avanço da obra de Deus aqui nesse mundo. Ah, mas por que Deus não faz sem o meu dinheiro? Porque é um privilégio você e eu participarmos disso. Aponte seu celular com o aplicativo do seu banco para o QR Code. Dizime, oferte através do seu banco, através do Pix, através do débito, do crédito, como você quiser. Ou você pode vir até a frente, como a minha filha está fazendo agora, e largar o seu dinheiro nesse gasofilácio. Não foi ensaiado isso, não, irmãos. Essa semana, nós começamos a dar algumas moedas para as meninas. E eu não vou dizer, mas estavam dentro do carro, não vou dizer quem foi. E uma delas começou a cantar para a moedinha. E começou a dizer: moedinha, eu te amo. Eu disse: para com isso. Para com isso. Para com isso. Eu disse: minha filha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro. Não canta para a moedinha. Não canta para a moedinha. E não parava, e aquele amor pela moedinha eu disse: devolve para o papai. Eu peguei a moeda, abri a janela, como governador daquele ambiente, joguei a moeda fora. Então foi um caos, choradeira, tudo. Não estavam prontas ainda, uma delas não estava pronta para ganhar dinheiro, recurso. Então eu, amando minha filha, porque eu quero que o coração dela seja puro e não dado ao dinheiro, que ela entenda que o dinheiro é uma bênção. Acabou isso. Alguém pode apenas achar engraçado, mas há um perigo espiritual muito grande. O apóstolo Paulo fala que por trás do dinheiro nós temos um ídolo chamado Mamon, que é a avareza. Escute, chegou de noite, essa nossa filha começou a cantar para Thalita e disse: mamãe, eu não amo mais o dinheiro, eu amo a mamãe, eu amo Jesus. Escute, enquanto os nossos filhos não estão prontos para usar o dinheiro, nós como pais devemos tirar o dinheiro deles. Não devemos doar o dinheiro para eles. Se eu, que sou um homem falho, tenho essa noção, Deus também faz isso com você e comigo. Talvez você não cante para o seu dinheiro, porque você tem vergonha, mas você está apaixonado pelo seu dinheiro. Você olha a sua reserva de emergência e você olha isso como se isso fosse uma divindade e não como uma bênção de Deus para você. E você está começando a ser capturado pelos números do seu saldo bancário. Se você continuar nessa prática, Deus vai tirar isso e vai jogar pela janela. O dinheiro não é para dominar você. Você precisa dominar sobre o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. E se o teu coração estiver ali, você está perdido. Então, o dízimo e a oferta também é uma forma de nós matarmos esse amor pecaminoso que todos nós nascemos com essa pré-fabricação do Éden. Você e eu temos essa pré-fabricação dentro de nós, de cantar para o dinheiro. Nós cantamos porque muitas vezes ele nos encanta.
você tem uma oportunidade de cooperar agora com a obra de Deus. Seja generoso, oferte e dizime com generosidade. Em segundo, nós vamos cear. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Jesus, que congregam em alguma igreja, você, não importa se você está nos visitando, você vai sair do seu lugar. Aqui na frente nós temos 2 mesas. Você vai pegar o pão, você vai mergulhar no vinho ou no suco conforme a sua consciência, e você vai comer e beber de Jesus. Quem está da metade para trás do teatro, lá no fundo nós também temos 2 mesas da comunhão. Você vai pegar o pão, mergulhar no vinho ou no suco e vai participar da ceia do Senhor. Faça isso em arrependimento. Em terceiro, nós vamos cantar a Jesus com muito mais força do que nós cantamos no início do culto. Amém, meus irmãos? Não, foi muito fraco isso. Amém, meus irmãos? Aplauda o nome de Jesus. Bora, banda.